Bom dia, queridos. Prazer retornar agora pela manhã, continuar nossa reflexão sobre a suficiência da palavra de Deus, mas também como a palavra de Deus tem a sua origem sobrenatural. Ela de fato é o resultado de um Deus que fala, de um Deus que se comunica conosco, de um Deus que se faz conhecido de modo claro por meio de palavras e de maneira apoteótica, por assim dizer, né, de maneira climática na pessoa de Cristo Jesus, quando essa palavra então se encarna e vive entre nós e nos dá a conhecer a glória e a graça de Deus para que nós nos relacionemos com Ele. Ontem nós trabalhamos com o Salmo 19, falamos especialmente sobre como esse salmo enfatiza a suficiência da palavra de Deus para nos tornar homens e mulheres capazes de fazer aquilo que Deus espera. Hoje eu quero fazer mais um panorama com vocês, olhar para alguns textos, observando como esse Deus fala e de que forma esse Deus faz com que as suas palavras sejam registradas, sejam gravadas para guiar o seu povo de uma maneira muito objetiva e clara. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm, ou pelo menos alguns pregadores, têm sugerido a nós que Deus fala, mas nem sempre Ele fala por meio da palavra, né? Ou aquilo que a palavra diz pode não ser necessariamente a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque quando eu determino o que é palavra de Deus e o que não é, a palavra de Deus se torna algo subjetivo, algo difícil de identificar. Em especial porque quando nós olhamos para a própria Escritura, nós descobrimos que o nosso coração ele é corrupto e ele é extremamente enganoso. Se eu sou o juiz final para avaliar o que a Bíblia diz, então a palavra de Deus pode ser qualquer coisa que qualquer pessoa disser e pensar. Mas se Deus de fato se revelou, e Ele quer que nós o conheçamos por meio de palavras claras, diretas, que nós somos capazes de entender, então nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus revelou, e estarmos atentos àquilo que Ele fala, e permitirmos que a palavra objetiva, clara de Deus, gravada nas Escrituras, seja de fato a voz de Deus para nós. Entendendo que Deus fala conosco por meio das palavras que Ele registrou. Então, um pressuposto básico que nós encontramos nas Escrituras é que Deus, Ele fala, Deus, Ele se comunica. Como eu citei ontem, Calvino vai nos lembrar que Deus, Ele não se limita a comunicar-se conosco por meio da revelação geral na criação, por meio do sol que brilha, do céu estrelado, por meio da beleza da natureza. Tudo isso testemunha de um Criador, fala da grandeza daquele que fez todas as coisas, mas nós só conseguimos conhecer especificamente quem é esse Criador por meio da palavra revelada, quando esse Criador abre os seus lábios e fala conosco numa linguagem que nós somos capazes de entender. Como eu mencionei, muitos pregadores têm sugerido de que talvez aquilo que está escrito na palavra não seja necessariamente a voz de Deus. Ou que eu posso gastar tempo com a palavra e ainda assim Deus não se comunicar comigo, Deus não falar comigo. Um artigo já de alguns anos, publicado na revista Christianity Today. O autor desse artigo é um autor anônimo, ele não se identifica, muito curioso que ele não queira se identificar, mas ele é um autor famoso, ele apenas não diz qual o nome dele, mas ele diz que ele já escreveu vários livros, ele é professor de teologia, e nesse artigo ele sugere para nós, de que por mais que ele tenha passado muito tempo lendo a Escritura, ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele, até que um belo dia Deus falou de uma maneira diferente, à parte das Escrituras. Olha só o que ele diz nessa citação. Se tiver muito claro aí, você vai acompanhando a minha leitura, que eu vou fazer desse trechinho do artigo. Olha como ele introduz o seu texto. Ele fala: será que Deus ainda fala?
cresci ouvindo testemunhos sobre isso, mas até outubro de 2005, eu não podia dizer que isso alguma vez houvesse acontecido comigo. Sou um professor de teologia de meia-idade em uma universidade cristã bem conhecida. Escrevi livros premiados. Meu nome está no cabeçalho da revista Christianity Today, ou seja, ele era um dos articulistas da revista também. Durante anos ensinei que Deus ainda fala, mas não podia comprovar isso pessoalmente. Eu só posso fazê-lo agora de forma anônima, por razões que espero que fiquem claras. Um ano após ouvir a voz de Deus, ainda não consigo falar ou até mesmo pensar sobre a minha conversa com Deus sem ser dominado pela emoção. Esse homem havia passado anos da sua vida ensinando as Escrituras, pregando a palavra, escrevendo sobre a Bíblia, e ele é capaz de dizer para nós que Deus ainda não tinha falado com ele. Até que Deus, então, de uma maneira especial, uma voz interna, lhe disse que ele deveria escrever um livro. E Deus, então, disse para ele qual seria o título desse livro, qual seria o esboço desse livro, os pontos desse livro. E esse livro, então, foi uma bênção para ajudar um seminarista que precisava estudar mais a teologia e poder servir em algum outro local por meio desse treinamento que esse seminarista recebeu. Qual é o perigo dessa fala ou desse texto, artigo que nós encontramos na Christianity Today? Ela sugere que Deus, ele não usa comumente as Escrituras para falar conosco. Esse artigo sugere que ouvir a voz de Deus não é suficiente por meio das Escrituras. Nós precisamos ouvir algum tipo de voz interior, né, ou alguma revelação nova que nós não temos aqui, para de fato Deus falar conosco. É quase como se as Escrituras fossem insuficientes para Deus se comunicar. Ele precisa ir além delas, porque elas não bastam para Deus guiar os cristãos hoje, para Deus orientar as nossas vidas, para Ele mostrar o caminho que Ele espera que nós sigamos e assim por diante. O problema é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um testemunho bastante diferente daquilo que esse articulista diz nesse texto. Nós vemos sim um Deus que fala, nós vemos sim um Deus que se comunica. Mas vai ficando muito claro, à medida que nós atravessamos as páginas das Escrituras, que esse Deus usa as palavras registradas por meio dos seus servos para comunicar a vontade dele a nós. Então eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, basicamente com duas ideias centrais aqui. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Deus fala. A linguagem não é um problema para Deus, e as pessoas que são descritas nas Escrituras, elas não têm dificuldade para entender o que Deus está falando. Deus usa uma linguagem clara para nós. Na segunda parte, eu vou falar como Deus faz com que essas palavras sejam registradas, colocadas no papel como um testemunho vivo para guiar o seu povo a respeito da sua vontade. Não basta Deus falar, Ele também faz questão de registrar para nós aquilo que Ele falou, e esse registro, toda vez que nós abrimos e lemos esse registro, é Deus falando conosco, nos guiando e nos orientando acerca da sua vontade. Vejam que interessante. Desde o início, desde o relato de Gênesis, nós vemos um Deus que se comunica com os seres humanos, e que além de se comunicar com os seres humanos, esses seres humanos respondem à comunicação de Deus, deixando claro que entenderam aquilo que Ele falou. Nós poderíamos voltar para Gênesis 2 e encontrarmos ali em Gênesis 2, Deus dando orientações claras para Adão sobre a liberdade que ele tinha no jardim, de comer de todas as árvores que havia ali no jardim, com exceção
de uma árvore só, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero destacar para vocês aqui um trecho que é justamente o trecho pós-queda, quando Adão e Eva decidem viver de maneira independente do Criador, seguir aquilo que é mais sábio aos seus próprios olhos, em vez de obedecerem à orientação de Deus. E Deus vem ao encontro de seres humanos pecadores e se comunica com esses seres humanos pecadores. O fato de nós termos caído em pecado quando os nossos pais abandonaram o Senhor, não significa que Deus deu as costas para nós e se calou. Ele continuou se comunicando com os seres humanos. E essa comunicação era uma comunicação muito clara. Vejam aí, Gênesis 3, 9 a 10, eu acho que está bem projetado, dá para acompanhar. O texto diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. O texto retrata Deus num ato de comunicação com os seres humanos. Em vez de abandoná-los do seu pecado, Deus vai atrás de Adão e Eva e ele se comunica com Adão e Eva em palavras que eles são capazes de entender. Deus vai a eles e diz algo, ele faz uma pergunta: onde você está? E Adão é capaz de compreender a pergunta de Deus e de responder: olha, eu ouvi a sua voz, só que eu sabia que eu estava nu, então por isso que eu me escondi, por isso que o Senhor está me perguntando onde é que eu estou. Eu estou escondido do Senhor. Então veja, as Escrituras partem do pressuposto de que Deus se comunica numa linguagem que Adão, pecador, é capaz de entender. E esse Deus que se comunica com Adão, pecador aqui, que se afastou do seu Criador, é um Deus também que vai oferecer para Adão um pouco mais à frente a esperança da redenção, em Gênesis 3,15, quando ele diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ao mesmo tempo é um Deus que comunica juízo. Ele diz: existe esperança, existe salvação, mas porque vocês escolheram viver de maneira independente de mim, vocês também vão sofrer as consequências das escolhas pecaminosas que fizeram. Deus fala e Adão é capaz de entender o que Deus comunica. À medida que a gente vai caminhando um pouco mais, um texto que eu inclusive citei ontem à noite, nós percebemos que Deus, num texto central, também está se comunicando conosco por meio daquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. Então, depois que Deus tira Israel do Egito e os leva para o deserto, qual a primeira coisa que esse Deus vai fazer no Monte Sinai? Ele vai se comunicar com o povo. Ele vai pronunciar palavras. E o texto vai deixar claro para nós que não é apenas um ser humano se comunicando com um ser humano. Não são palavras de Moisés exclusivamente ao povo de Israel. São palavras de Deus por meio de Moisés se comunicando com a nação de Israel. Vejam aí, Êxodo 20, de 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras. E aí nós conhecemos o prólogo, a introdução. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus se comunica, mas Deus não se comunica, nesse texto fica muito claro aqui, de um modo místico, né? Com ideias que de repente caem na cabeça dos israelitas, eles entendem: agora eu estou entendendo o que Deus está falando, né? Ou estou sentindo aqui um quentinho na barriga, Deus deve estar falando alguma coisa comigo. Não, Deus ele usa palavras compreensíveis para lembrar Israel o que ele havia feito pelo povo e o que ele esperava de Israel como resposta de amor e de gratidão ao resgate que ele havia realizado. Então, as Escrituras deixam sempre bem claras que não é simplesmente Moisés se comunicando com Israel. Em vários momentos da jornada do povo, do deserto até a terra da promessa, Deus se comunica, Deus fala, e ele espera que essa revelação guie o povo para que eles tenham uma vida plena. Quando nós chegamos ali, em Deuteronômio capítulo 30,
capítulo 31, Deus vai dizer para o povo: olha, vocês precisam prestar atenção às minhas palavras. Porque se vocês ouvirem as minhas palavras e obedecerem aquilo que eu estou dizendo, vocês vão ter vida na terra. Por outro lado, se vocês derem as costas para aquilo que eu estou comunicando por meio de Moisés, vocês vão enfrentar a morte e as maldições que vêm como consequência de abandonar aquilo que eu digo. Então vejam, era muito sério aquilo que Moisés estava dizendo para o povo. Não é um conselho de um amigo que diz: eu acho que você deve comprar uma bicicleta em vez de casar. Ou alguém que diz: larga logo esse emprego aí, procura outro trabalho, porque esse teu chefe aí é muito complicado. Não, são palavras solenes, palavras que têm origem sobrenatural, que provêm do próprio Deus e que chegam ao povo por meio de um intermediário, por meio de Moisés. Mas no final das contas, o que Moisés diz não é simplesmente o que Moisés diz, é o que Deus diz por meio de Moisés. Vejam que interessante esse texto de Êxodo 24:3. Então a gente ainda está no mesmo contexto. Deus revelou os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Deus revelou aquilo que os estudiosos chamam de Código da Aliança, que Êxodo 24 vai chamar também de Livro da Aliança, Sefer HaBerit, a expressão hebraica usada ali. E o que nós descobrimos é que Moisés agora, depois de ter um encontro com Deus no alto do monte, ele desce e ele vai comunicar para o povo certas palavras. Vejam como o povo encara essas palavras pronunciadas por Moisés. Quando Moisés se dirigiu ao povo e lhe transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, perceba que o texto aqui reconhece que aquilo que Moisés está dizendo são as palavras do Senhor. Eles responderam em uníssono: faremos tudo o que Moisés ordenou? Não, faremos tudo o que o Senhor ordenou. O povo reconhece que aquelas palavras eram palavras vindas de Deus, de tal modo que o que Moisés comunica é o que o Senhor comunica. E o povo se dispõe a obedecer e submeter a essas palavras que Deus está dizendo para Israel. Deus, ele fala. Há uma passagem muito interessante, especialmente no chamado de Moisés, quando ele diz para o Senhor: Senhor, eu sou pesado de boca. Eu não sou a melhor pessoa para o Senhor escolher para mediar a transmissão da tua palavra. E a resposta de Deus é: peraí, mas não fui eu que criei a boca? Esse Deus é o Deus que cria a capacidade humana de falar e de se comunicar, e que usa essa capacidade de comunicação para mostrar para os seres humanos qual a sua vontade, para mostrar para os seres humanos qual o caminho de vida. E à medida que a gente vai andando pelo Pentateuco, a gente vai vendo Deus falando constantemente. O livro de Levítico começa com Deus chamando Moisés da tenda do encontro e lhe dando ordens. Diga o seguinte aos israelitas. Deus diz algo para que Moisés diga para o povo de Israel. Ele está tornando a sua vontade conhecida. Os israelitas precisam saber qual é essa vontade para que sejam capazes de viver na presença de Deus. Você vai se recordar que no final do livro de Êxodo nós temos aquela cena famosa da glória de Deus descendo no tabernáculo. Deus desce, a nuvem gloriosa de Deus desce no tabernáculo, o tabernáculo se enche da presença de Deus a tal ponto que Moisés não é capaz de entrar naquele local. O Moisés que conversava com Deus, o Moisés que subia no monte para ouvir a voz de Deus e comunicar ao povo, ele não consegue entrar no tabernáculo, tamanho o poder da glória de Deus ali dentro. E a grande pergunta que fica no final de Êxodo 40 é: como é que a gente convive com esse Deus Santo no nosso meio? Como é que nós somos capazes de nos relacionar e preservar a presença de Deus entre nós? Para que ou esse Deus não nos destrua completamente, porque Ele é santo,
ninguém consegue se aproximar dele aqui, ou ele vai embora de vez, como acontece lá em Ezequiel, capítulos 8 a 10, quando Deus deixa o templo de Jerusalém é destruído. Como é que a gente mantém a presença de Deus? Como é que a gente se relaciona com esse Deus Santo? O que Deus faz? Ele não simplesmente manifesta a sua presença gloriosa no tabernáculo. Ele chama Moisés e comunica algo para Moisés, para que o povo saiba como se aproximar desse Deus, como se relacionar com ele. E todo o livro de Levítico, por mais difícil e complexo que ele seja, é Deus mostrando para Israel, em palavras claras, que o povo era capaz de compreender e aplicar, como eles se relacionariam com esse Deus Santo que vivia no meio deles. E a gente vai percorrendo as páginas das Escrituras. Nós chegamos nos livros históricos e descobrimos nesses livros históricos de Israel que havia uma convicção clara de que aquilo que Deus registrou, não apenas por meio de Moisés, mas também por meio de outros homens que são chamados por Israel de profetas. Vocês sabiam que os livros de Josué a Reis, que nós chamamos de livros históricos, eles não são chamados de livros históricos no cânon hebraico? Sabe qual o nome dessa seção? De Josué, Juízes, Ruth está mais para frente, no cânon hebraico a sequência é um pouco diferente, mas Josué, Juízes, Samuel, Reis, sabe qual o nome? Não é escritos, não é escritos. O nome é profetas anteriores, porque eles tinham a convicção de que aquela história relatada ali era a história de Israel narrada pelo próprio Deus através daqueles homens que deixaram o registro dos acontecimentos desde a conquista até o exílio da Babilônia. Então, a convicção clara é de que esse registro é um registro teológico. Não é simplesmente um historiador, talvez até mesmo um historiador famoso, tentando descrever a história através das suas próprias lentes. Ninguém escreve história de maneira neutra, certo? Você sempre tem uma perspectiva aí. O que nós temos então de Josué a Reis é o próprio Deus dando a perspectiva do alto sobre as razões pelas quais Israel saiu de uma situação de sucesso na conquista com Josué e entrou numa condição de decadência até chegar no exílio de Babilônia e ser expulso da terra da promessa. Vejam que interessante aqui, 1 Reis 16:34 é o relato de algo que acontece durante o reinado de Acabe. Vocês vão se lembrar que Acabe foi um rei extremamente perverso. Ele foi um rei que promoveu a adoração a Baal e a Zerá, que eram deuses cananeus. E o que o texto vai mostrar para nós, que o período de Acabe é um período de apostasia, um período em que o povo deixa de buscar o Senhor e vai atrás de outros deuses, vai atrás de outras divindades que eram adoradas ali entre os vizinhos de Israel. Mas o que nos surpreende nesse texto aqui é que o único Deus cuja palavra é comprovada, o único Deus cuja palavra se confirma, é a palavra do Deus de Israel e aquilo que ele disse por meio de Josué. Vejam aí esse texto. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado. Veja que Deus fala, só que Deus fala por meio de alguém. Ele fala por meio de quem? De Josué, filho de Num. Então o autor de Reis está reconhecendo que aquilo que está registrado no livro de Josué foi o que Deus falou por meio de Josué. Um texto sagrado, reconhecendo que aquilo que o outro texto sagrado disse é palavra de Deus por meio
de um profeta, por meio de Josué, que não apenas era o líder da nação, mas que também comunica uma maldição de Deus sobre aqueles que reconstruíssem a cidade de Jericó. Onde está isso que Josué falou? Josué 6, versículo 26. 26 e 27, ele vai dizer lá: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ele fala: ao preço do seu filho mais velho, vai lançar os alicerces, e ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas. Aquilo que Deus falou por meio de Josué, se cumpre nos dias de Acabe, quando Hiel de Betel decide reconstruir uma cidade que estava debaixo de maldição. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é o reconhecimento de que aquilo que foi registrado no livro de Josué, são as palavras do Senhor por meio de Josué. Deus ele fala, Deus ele comunica, e Deus deixa muito claro que aquela cidade, a primeira grande cidade conquistada em Canaã, estava debaixo da maldição de Deus e não poderia ser reconstruída. Ela deveria ser uma lembrança para o povo do Deus que havia concedido a terra para eles. Nós olhamos para o testemunho do Pentateuco, de um Deus que fala. Nós vimos esse trecho aqui de 1 Reis 16, 34, que reconhece Deus falando por meio de Josué. Quando nós vamos para os profetas, nós encontramos a mesma melodia, o reconhecimento de que Deus comunica palavras por meio de profetas. E ouvir as palavras desses profetas equivale a ouvir as palavras do próprio Deus. Vejam aí Ageu capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz de Deus. Espera aí. Eles atenderam a voz de Deus e passaram a retomar a construção do templo. Mas como é que Deus falou com eles? Como é que Deus se comunicou? Eles sentiram: não, estou sentindo aqui uma pontada no coração, eu vou reconstruir. Não, olha o que o texto diz: atenderam a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Deus ele fala, e ele fala de um modo claro por meio de Ageu. Eles sabem o que Deus está comunicando. Eles são capazes de compreender que eles estavam errados em se preocuparem apenas com as suas casas belas, apaineladas, apaineladas no sentido de tinham gravuras nas paredes e assim por diante, e agora eles vão priorizar o Senhor, o seu templo, priorizar o relacionamento com Deus, porque o templo simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Deus fala e Deus usa palavras humanas e seres humanos para comunicar essa palavra que Ele quer que nós entendamos, conheçamos e vivamos no nosso dia a dia. Essa convicção que nós encontramos em Moisés, nos livros históricos e nos profetas, nós também vamos encontrar no Novo Testamento. O Novo Testamento vai testemunhar que aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento deixou registrado para nós, de fato era a palavra de Deus por meio dos seus profetas. Vejam, a gente se lembra dessa história aqui de Mateus capítulo 1. José descobre que Maria está grávida. Ela diz para o seu noivo que ela está grávida do Espírito Santo. E ele fica se perguntando quem é esse Espírito Santo, não é? É difícil para ele acreditar que a concepção de Maria era algo sobrenatural. Um anjo vem, fala com José, diz que ele deveria tomar Maria como sua esposa. E olha só o que nós encontramos no texto de Mateus então na sequência. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Então, isso que está acontecendo aqui, o Senhor falou. E o Senhor falou como? Por intermédio do profeta.
E aí Mateus 1, 22 e 23 vai citar que texto que nós conhecemos bem? Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, a convicção que nós encontramos ao longo de todas as Escrituras é de um Deus que fala, e ele fala por meio de homens que ele separa, para comunicarem algo que seja numa linguagem humana compreensível para o seu povo. Deus anunciou que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, que seria o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Mateus reconhece isso agora se cumprindo de maneira plena em Cristo Jesus. Essa então é a conclusão que nós temos no Novo Testamento e que fica registrada no livro de Hebreus. Deus, ele fala. Hebreus 1, versículos 1 e 2, um texto que nós conhecemos, talvez decoramos na escola bíblica dominical, diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus falou muitas vezes. Deus não é um Deus que permanece em silêncio na história, mas Deus é um Deus que gosta de falar, que gosta de tornar a sua vontade conhecida. Isso era algo surpreendente para o contexto do mundo do Antigo Oriente Próximo, ok? Quando a gente pensa em Antigo Testamento, era muito comum os povos ao redor de Israel não saberem o que os seus deuses esperavam deles. Você tem passagens e mais passagens de situações de calamidades que você encontra na literatura do Antigo Oriente Próximo, em que um rei, por exemplo, um rei da terra de Hati, né, que é a terra dos hititas, ele está vendo a peste atingir a sua terra, uma situação de desgraça, fome e tudo mais, e ele não sabe exatamente por que aquilo está acontecendo. Ele vai então até um profeta, que representava uma das divindades que os hititas adoravam, e esse profeta então vai dizer por que aquilo estava acontecendo. Porque o Deus fulano de tal está indignado com você, porque você não fez isso, isso ou aquilo, e agora você tem que oferecer esse, aquele sacrifício para você acalmar a divindade X. Só que essa divindade X nunca tinha dito isso antes. O rei só foi descobrir isso depois, quando ele consultou aquele profeta. O Deus de Israel, ele deixa muito claro, desde muito cedo, quais são as regras do jogo. Desde quando ele tira Israel do Egito e os coloca na terra da promessa, ele deixa claro, gente, é isso aqui que eu quero de vocês. É isso aqui que eu espero. Que vocês temam apenas a mim. Que vocês valorizem o relacionamento comigo, dedicando um dia para me buscar de modo mais intenso. Que os filhos honrem os seus pais. Então ele vai revelando e tornando a sua vontade conhecida. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Deus não está em silêncio, Deus não está calado, Deus fala. E ele fala, o texto vai dizer para nós aqui, por meio dos profetas, né? Profeta é um termo bíblico usado para descrever aqueles a quem Deus confia os seus oráculos e que comunicam então esses oráculos ao povo de Deus. Se a gente for olhar para o próprio Moisés, ele se torna um modelo do profeta verdadeiro. Como é que Israel saberia a vontade de Deus depois de Moisés? Eles deveriam olhar para a lei de Moisés e ouvir aqueles profetas que falariam de acordo com o que Moisés também já tinha comunicado a vontade de Deus para a nação de Israel. Tanto que ele vai dizer, olha, Deus vai levantar profetas semelhante a mim. E Deus levanta, de fato, outros homens. Deus levanta Isaías, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Daniel. Deus levanta no período pós-exílico Ageu, Zacarias, Malaquias, e todos eles vão dizer, nós precisamos voltar para aquilo que Deus revelou e viver o que Deus comunicou a nós. Mas nesses últimos dias, o autor de Hebreus vai dizer, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Jesus é apresentado nesse texto como o ápice da revelação de Deus. Quando nós
pensamos até mesmo no encontro do Jesus ressurreto com os seus discípulos, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, como vocês são tardios, vocês são lentos para entender tudo aquilo que Moisés, que os profetas e que os salmos falavam a respeito de mim. Jesus, ele vem para cumprir aquilo que as escrituras do Antigo Testamento diziam. E ao mesmo tempo que esse Jesus cumpre aquilo que o Antigo Testamento anunciava, esse Jesus também comunica para nós a vontade de Deus para o povo que está debaixo da nova aliança que ele selou com o seu sangue. E aí, como é que nós conhecemos as palavras de Jesus? Como é que nós conhecemos aquilo que o Filho nos revelou? O Novo Testamento vai deixando muito claro que Jesus vai fazer isso por meio dos seus apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, que vão lançar a base ou o fundamento sobre o qual nós devemos ser edificados. Então, se você abrir lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2, 19, 20 e 21, Paulo vai dizer que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Cristo. Atos capítulo 2 vai nos dizer que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos que conviveram com Cristo, que viram Cristo ressurreto, deixaram registrado as palavras de Cristo e concluíram assim o processo de revelação de Deus, né? No Novo Testamento nós temos apóstolos e profetas. Por exemplo, Lucas não era um apóstolo, mas era um profeta. Ele deixou um registro da palavra de Deus para nós no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Marcos não era um apóstolo, mas ele é um profeta, alguém que comunica a revelação de Deus para nós. E esses registros, então, se tornam, ou são, não é que eles se tornam, mas eles são a palavra de Deus para conosco. E aí, essa segunda parte que eu quero enfatizar um pouco com vocês aqui na nossa palestra, é que esse Deus que fala, deixa registrado o que ele fala. Aí a gente vai ver como isso acontece também ao longo do Antigo e Novo Testamento. Mas eu queria mostrar um gráficozinho para vocês aqui. Não é muito bonitinho, né? Eu posso melhorar um dia aí no futuro, quem sabe. Mas qual que é a lógica que nós encontramos? A lógica de Mateus. E se cumpriu o que o Senhor disse. Então nós temos Deus falando nesse gráfico aqui, por meio do profeta, né? Ele vai usar uma preposição grega, é a preposição de a, que indica instrumentalidade. No final das contas, o registro do profeta é o que Deus fala por meio do profeta, e aquilo que esse profeta diz fica registrado e serve de orientação objetiva para o povo de Deus saber de maneira clara qual a vontade de Deus. Ah, mas como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que necessariamente o que Deus fala é o que Deus deixa registrado? Como nós comentamos no início da palestra, tem muita gente dizendo que a Bíblia fala, mas não fala toda a vontade de Deus. Não é? Vídeos que estão circulando no Instagram falando muito dessa coisa de que Deus ainda usa a Bíblia, mas Ele está sempre falando coisas novas que estão além da Bíblia. Ou que nós não podemos mais viver aquilo que a Bíblia diz, porque é inadmissível aquilo que a Bíblia diz. Então, como é que nós vamos na contramão disso? Como é que nós podemos pegar esse texto e ter a certeza de que esse texto é ainda Deus falando conosco? E é tudo aquilo que nós precisamos, como o salmista vai dizer, né? A lei do Senhor é perfeita. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Espera aí. Se Deus não fala mais por meio das Escrituras, então eu não posso mais confiar nas Escrituras, certo? Se a palavra de Deus não diz tudo aquilo que o homem e mulher de Deus precisam saber para os nossos dias, então ela já não é mais completa, ela não é mais perfeita. Como é que eu posso ter a certeza
de que a lei do Senhor é perfeita, de que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, de que os preceitos do Senhor são limpos, são verdadeiros, todos eles justos. A própria palavra de Deus vai mostrar esse caminho para nós. Acompanhe comigo então esse Deus que, deixa eu ligar aqui, esse Deus que não apenas fala, mas que faz questão de registrar aquilo que ele fala, para que sirva de uma revelação objetiva. Deus não nos deixa no escuro. Certa vez eu lembro de um pastor que estava aconselhando uma moça da sua igreja, que estava namorando um rapaz que não conhecia Jesus. Ela decidiu começar um namoro com um rapaz que era incrédulo, que não temia a Deus. E aí ela chegou para esse pastor e disse: pastor, mas Deus falou comigo que eu deveria namorar esse rapaz. E o pastor olhou para a moça e disse: impossível, minha querida. Porque Deus não pode dizer duas coisas contraditórias. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, que não pode haver comunhão entre o crente e o incrédulo, entre luz e trevas, entre o santuário de Deus e os ídolos. Não é possível que Deus esteja falando duas coisas opostas ao mesmo tempo. E é por isso que a gente precisa resgatar a segurança de que Deus fala conosco por meio da palavra. Porque se Deus fica falando conosco também por meio da palavra, mas também aquilo que o nosso coração sente, aquilo que a sociedade diz, né? Aquilo que talvez um guru evangélico comunica, então a gente não tem certeza e segurança daquilo que Deus realmente está dizendo. Porque duas pessoas podem alegar ao mesmo tempo que Deus está falando com elas e falando coisas completamente opostas. É por isso que nós precisamos do registro objetivo da revelação, porque está registrado aqui. Como um dos profetas do Antigo Testamento vai falar, a lei e ao testemunho. É para a lei e para o testemunho que nós devemos correr. É para a revelação escrita que nós devemos correr. Você está em dúvida sobre o que Deus quer de você? Vá para a palavra. E mesmo pastores hoje, o pastor Pedro ou eu aconselhando os seminaristas lá da Palavra da Vida, eles não têm que seguir aquilo que eu digo porque é aquilo que eu digo. Eles têm que seguir aquilo que a palavra diz, e o meu papel é ajudá-los a entender o que a palavra diz. É ela que deve guiá-los, porque eu posso errar. Em algum momento eu vou errar, ou em alguns momentos eu vou errar. E eles precisam ser como os bereanos do livro de Atos, não é? Que checavam para ver se as coisas estavam realmente de acordo com as Escrituras, se elas realmente eram assim. Então vamos olhar para alguns textos que falam desse Deus que faz questão de registrar o que ele comunicou. Vejam aí, vocês se lembram que Moisés subiu no monte, Deus falou com Moisés as 10 palavras, que ele desceu do monte e comunicou para o povo. O povo reconhece que aquilo que Moisés diz é o que o Senhor ordenou. Mas Moisés não apenas fala essas palavras. Moisés também registra aquilo que Deus falou. Olha só, Êxodo 24, versículos 4 e 7. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Deus não apenas se preocupou em comunicar algo, ele fez questão de que aquilo que ele disse ficasse registrado por meio de Moisés. Em seguida, leu o livro da aliança, ou seja, aquilo que Deus disse, Moisés registrou e é chamado aqui no texto de livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Antes Moisés disse, eles falaram: a gente vai fazer o que Deus ordenou por meio de vocês. Agora Moisés escreve, pega o texto, lê para o povo. Agora eles têm uma revelação objetiva, clara, que vai poder ser lida de geração em geração, e eles entendem que essa revelação que está registrada no livro da aliança é aquilo que o Senhor ordenou. Deus, ele faz questão de deixar suas palavras registradas para que o seu povo, em diferentes épocas, possa se lembrar dos grandes feitos de Deus, possa se lembrar
do caminho de vida e de salvação que Ele nos oferece. E então viver de acordo com a vida que Ele nos propõe. Não é isso que Ele vai propor, por exemplo, que Ele vai dizer, por meio de Moisés, num dos textos mais famosos do Deuteronômio capítulo 6? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. E saber isso precisa se transformar em algo que eu também comunico para as futuras gerações. Certo? Porque na sequência ele vai dizer que cada israelita deveria amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e depois deveria instruir os filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar, escrever nos umbrais das portas das suas casas, para que aquela revelação objetiva de Deus estivesse no coração de cada israelita. Deus não está dizendo, olha, ensina para o seu filho aquilo que você sente que eu estou falando com você. Deus diz, não, ensinem estas palavras têm que estar no teu coração. Deuteronômio 6, 5 e 6, tem que estar no seu coração, para que você seja capaz de transmitir para as outras gerações aquilo que Deus revelou. Vejam, Deuteronômio 31, 9 e 11. Deus revela a sua lei, Deus renova a lei nas planícies de Moabe, quando Israel está prestes a entrar na terra da promessa. E essa lei que Deus revela, e aqui é uma referência muito provável a grande parte do livro de Deuteronômio, ok? Provavelmente o que nós estamos aqui, quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo uma referência a, pelo menos, Deuteronômio 1 a 28. Olha o que o texto diz para nós. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles. Como é que Israel saberia qual é a vontade de Deus? Séculos se passaram depois de Moisés. Como é que o povo poderia ter a segurança de que aquilo que Moisés disse realmente foi o que Moisés disse, transmitindo o que Deus havia dito para ele? O que Moisés faz? Ele escreve esta lei. E de tempos em tempos essa lei era lida. E o povo de Deus era relembrado de quais eram as palavras de Deus para Israel. Aquilo que eles deveriam conhecer, naquilo que eles deveriam crer, aquilo que eles deveriam amar e que eles deveriam viver. Então, o que Deus revela fica registrado. Não apenas por meio de Moisés, mas a gente vê essa lógica também por meio dos profetas. Vejam, Deus está comunicando um juízo por meio do profeta Isaías, e Deus diz para o profeta Isaías, vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro. Quem tem NVI, a tabuinha virou tábua, certo? Talvez tábua seja uma melhor tradução aqui. A ideia é que aquilo que Deus falou tinha que ficar registrado, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Diante do nosso coração enganoso, capaz de se corromper e de querer ouvir mais a voz de nós mesmos do que a voz de Deus, qual o critério claro de revelação para a gente saber se estamos vivendo a vontade de Deus ou se estamos nos rebelando contra Ele? Deus vai dizer para Isaías, registra, coloca num livro, deixa isso gravado, para que o povo possa saber aquilo que eu espero deles. Eles precisam ir para as palavras registradas, e nessas palavras encontrar aquilo que eu falei. A gente tem caminhado aqui, estou pelo meu slide aqui, 50 minutos. Podemos caminhar um pouco mais, pastor Pedro? O pessoal está aguentando, querem fazer intervalo, a gente retoma? Pode ir direto. Tá, beleza. Então, vamos lá, eu espero
a gente já está caminhando, eu creio, para os talvez 15, 20 minutos finais. E obrigado pela paciência de vocês aí, que tem muita coisa para a gente olhar e observar. Mas vejam, Jeremias a gente vê a mesma lógica. O texto diz para nós: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Vejam que, de novo, a mesma lógica com Isaías acontece agora com Jeremias. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Deus não apenas diz algo para o povo da época de Jeremias, e algo muito belo, certo? Vocês vão se lembrar que o povo do norte já tinha ido para o exílio, e o povo do sul também tinha sofrido a conquista de Babilônia. Deus está falando: um dia eu vou reunir todo mundo no futuro. Mas o ponto central é, como é que essa revelação de Deus a Jeremias chegou até nós? Porque Jeremias registrou isso num rolo. Deus fala, e aquilo que ele fala fica registrado num texto, num livro, que vai chegar até nós e vai servir de guia e orientação para o povo de Deus das várias gerações, das várias épocas, para saberem qual a vontade de Deus e quais são as promessas de Deus para nós. E olha que surpreendente, queridos. O rolo de Jeremias chegou até as mãos de Daniel. Então a gente tem um profeta do período já aí, Daniel já está vivendo no período do final do exílio, começo do pós-exílio, nesse momento em que ele registra em Daniel capítulo 9, versículo 2. E o que nós descobrimos é aquilo que Jeremias tinha escrito e registrado pouco tempo antes de Daniel, certo? Gente, a gente está falando de Jeremias, a gente está falando do período final do período pré-exílico e período exílico. Jeremias vê Jerusalém cair. Ele escreve o livro de Lamentações. Mas Daniel já tem o registro de Jeremias em mãos. E ele chama esse registro de Jeremias de escritura, ou de livro, de registro. Aí a gente começa a ver, da onde vem a ideia lá de Paulo em 2 Timóteo 3, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse conceito de escritura sagrada já está presente no próprio Antigo Testamento. Os judeus do Segundo Templo vão usar muitas vezes a expressão está escrito, ou a escritura registra, para se referir aos textos de Gênesis a Malaquias, aos textos do Antigo Testamento. Eles seguem uma sequência diferente, eles organizam os livros de um modo diferente. Eles começam com Gênesis, eles terminam o livro de Crônicas, mas são exatamente os mesmos livros que nós temos como escritura sagrada do Antigo Testamento. A diferença é que os profetas, especialmente ali os profetas maiores e menores, estão no meio, né? E aquilo que a Dorinha lembrou, né, os registros estão no final, terminando com o livro de Crônicas, certo? Então esse conceito de escritura está presente aqui. Vejam que legal, Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele entende que aquilo que Jeremias registrou é a palavra que o Senhor deu para Jeremias. E essa palavra que Deus deu para Jeremias está onde no livro de Jeremias? Quem tem aí uma Bíblia de estudo ou uma nota? 25, 11, 12. Jeremias 25, 11, 12 fala desses 70 anos de duração da disciplina que Israel experimentaria do Senhor pelas mãos dos babilônios, certo? Mas perceba, a gente tem um profeta do Antigo Testamento lendo outro profeta do Antigo Testamento e reconhecendo que aquelas palavras registradas naquele livro são a palavra de Deus e que deveriam se cumprir conforme Deus falou. Se não bastasse o Antigo Testamento, a gente vê Jesus diante de Satanás recorrendo às Escrituras para vencer a tentação.
A partir desse conceito de escritura sagrada, ou seja, a revelação que Deus dá por meio do seu profeta é colocada no texto, nós nos deparamos com os autores e com os personagens do Novo Testamento, muitas vezes recorrendo então a essa expressão, está escrito, ou até mesmo a Escritura diz. Quando Satanás chega para Jesus e diz, olha, se você é o Filho de Deus, você já percebeu que quando Satanás diz isso para Jesus, ele está colocando a palavra de Deus em xeque? Por quê? Porque no final do capítulo 3 de Mateus, Jesus sai das águas e uma voz do céu diz o quê? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem está o meu prazer. E agora Satanás, assim como fez com Eva lá no jardim, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Ele fala, você é realmente o Filho de Deus? Então diga a essas pedras calcárias do deserto da Judéia, que pareciam pães, para se tornarem pães. Como é que o Filho de Deus passa fome? Transforma essas pedras em pães agora. E a resposta de Jesus para Satanás não foi simplesmente dizer, está amarrado, capeta. Ele poderia ter feito isso. Né? Ou ele poderia falar, não, estou sentindo Deus falar uma outra coisa aqui para mim. Né? Hã? Ou, será mesmo, né? Olha, até o diabo é diabo de Deus, né? Será que Deus está falando algo? Não, o que Jesus faz? Como é que Jesus responde ao diabo aqui, gente? Ele responde com o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Uma demonstração clara de que aquilo que Deus falou já estava registrado e deveria guiar o seu povo quanto ao seu modo de viver. Como é que eu respondo às tentações de Satanás? Como é que eu respondo nos momentos em que eu sou seduzido a fazer algo que moralmente é incorreto? Eu respondo com a Escritura. É ela que tem que ser o meu norte. O que Jesus diz? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que vai ser o meu guia, é aquilo que ele diz, é aquilo que ele registrou, e não aquilo que Satanás está me dizendo. Mais para frente, Paulo vai usar esse conceito de escritura como sinônimo do próprio Deus falando. Romanos 9 é um texto polêmico, eu não vou entrar nessa discussão, certo, aqui, até porque não é o foco, né? Se fosse sobre doutrina da salvação, a gente teria que passar por Romanos 9, mas não é o foco. O meu ponto só é mostrar para vocês como as palavras das Escrituras, para Paulo, são equivalentes às palavras de Deus. O que Deus fala é o que a Escritura fala. Olha só, ele está argumentando sobre o tema da eleição, ele diz assim, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Quem é que diz ao faraó? Segundo Paulo, a Escritura. Isso que Paulo está citando aqui em Romanos 9,17, vem de onde? Qual que é o texto que ele está citando? Vamos lá, pode colar aí, eu não fico chateado não. Que texto Paulo está citando aqui? Êxodo 9,16. Paulo está dizendo que é a Escritura que diz isso para Faraó. Agora, vai lá para Êxodo 9 e vai ver quem é que está falando isso para o faraó. Vai para Êxodo 9, começando no versículo 13. Perdão. Olha só, Êxodo 9, 13. Disse quem? O Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. E a gente tem uma longa fala de Deus aqui. Ou seja, quem está falando no texto é o próprio Deus. Perdão, pessoal. Mas aquilo que Deus fala ao faraó no texto de Êxodo 9 é descrito por Paulo como a Escritura falando. Tamanho o peso da palavra registrada, não apenas para Jesus, que é o nosso Salvador e que mostra para nós o tipo de postura que nós devemos lidar com as Escrituras, mas também para os seus apóstolos.
Paulo está dizendo, o que Deus diz é o que a Escritura diz. Como é que eu sei então que Deus fala por meio das Escrituras? E que as Escrituras são a palavra de Deus final para nós? Porque quando a Escritura fala, é Deus quem fala conosco. Quando a Escritura mostra o caminho que a gente deve andar, é Deus mostrando para nós, meu filho, minha filha, é esse o caminho que eu tenho para você, esse é o caminho de sabedoria, esse é o caminho de vida. O que a Escritura diz, é o que Deus diz. E aí nós chegamos no famoso texto de Paulo, eu vou fechar aqui, eu não vou ficar expondo nos mínimos detalhes esse texto, mas eu quero que ele sirva de fechamento para a nossa manhã, e a gente vai lidar com as implicações hoje à noite. Paulo vai dizer para nós que toda a Escritura, vocês estão percebendo várias vezes que a expressão no Novo Testamento e também no judaísmo naquela época, era se referir, era usar o termo Escritura ou está escrito para os textos do Antigo Testamento. Muito obrigado, vem em boa hora, obrigado meu irmão. Então Paulo vai citar várias vezes, vai usar várias vezes a expressão Escritura, Jesus vai usar a expressão Escritura, para se referir aos textos do Antigo Testamento. Inclusive, Paulo vai aplicar o termo Escritura a pelo menos um texto do Novo Testamento. Isso é muito interessante, que mostra para nós que é o reconhecimento já na época do Novo Testamento de que outros textos eram tão canônicos, tinham a mesma autoridade que a palavra de Deus do Antigo Testamento. Era tão revelação de Deus quanto o Antigo Testamento era. Depois a gente pode dar uma olhada nesse texto. Mas vejam, Paulo vai dizer o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo não diz uma parte das Escrituras é inspirada. Paulo não diz apenas o que Moisés disse é inspirado. Paulo não diz, olha, o que se fala sobre a maneira de você lidar com a sua esposa é inspirado, mas a esposa em relação ao marido não é inspirado. Não. Ou o filho honrar pai e mãe é inspirado, e o pai ensinar o filho sobre a palavra de Deus também pode ser, mas talvez não seja. Paulo não coloca em dúvida, certo? Ele diz toda a Escritura, tudo que está registrado. Jesus vai usar uma expressão ainda mais taxativa. Se você vai lá para Mateus 5, 17 e 18, por exemplo, a gente não vai ler esse texto agora, mas Jesus vai falar que aquilo que a lei e os profetas dizem, né, nem um i, nem um tio daquilo que a lei e os profetas disseram vai deixar de se cumprir. Né. A expressão tio, que as nossas versões traduzem como um tio, é um pequeno traço no hebraico, que faz uma diferença entre uma letra r e uma letra r. Um pequeno tracinho, Deus está falando, até esse pequeno tracinho das consoantes hebraicas, ou um iota, uma letra grega bem pequenininha, é importante de tudo aquilo que Deus falou, faz parte de toda a revelação de Deus. Então a resposta de Paulo é, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele fala do propósito, né, para nos ensinar, os objetivos, né, ensinar, repreender, corrigir, atingindo o propósito de nos tornar homens e mulheres aptos para fazer o que Deus espera. O que essa palavra inspirada significa? Aqui eu estou realmente fechando para chegar nas implicações. Tá? Essa expressão é uma expressão grega, que é a expressão theopneustos, okay? É a junção da palavrinha theos, palavra para Deus, e pneu, que tem a ideia de sopro. Tá? Em geral, quando o Antigo Testamento e depois até mesmo escritos judaicos falam do sopro de Deus ou de alguém soprando algo, usa essa expressão do sopro para indicar origem, processo de criação. Quando Paulo diz assim, porque toda a Escritura é soprada por Deus, Paulo está dizendo, toda a Escritura é criada por Deus, é produzida por Ele. Toda a Escritura tem a sua origem em Deus. Para a gente ter uma ideia desse conceito que Paulo está usando, eu coloquei esse texto do Salmo 33, versículo 6, que fala de Deus criando os céus. O texto fala assim,
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, tudo o que neles há. A ideia do sopro de Deus tem a ideia de Deus criando, de Deus produzindo. E o que Paulo está afirmando para Timóteo, lembra que ele está lembrando Timóteo, ó Timóteo, desde a sua infância você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Ele está querendo firmar Timóteo nas sagradas letras, porque Timóteo estava enfrentando problemas naquela igreja de Éfeso, de pessoas ensinando doutrinas das mais diversas, doutrinas falsas, e Paulo diz, Timóteo, finca a sua confiança nas Escrituras, porque toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias que eles tinham ali, e obviamente que por implicação de Mateus a Apocalipse, porque o Novo Testamento vai confirmar essa ideia, a gente vai trabalhar com isso hoje à noite também. Toda a Escritura, ela provém de Deus, ela é segura, ela é certa. Você não precisa ficar confuso ao ouvir as vozes dos falsos mestres. Você pode recorrer para as Escrituras e encontrar nelas a palavra de Deus certa para você, para cada situação que enfrentar no ministério pastoral aí da cidade de Éfeso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quais são as implicações disso para nós? 3 implicações. E o último slide, eu prometo para vocês. Primeiro, quando nós abrimos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus está falando conosco por meio da sua palavra. A gente pode estar com os ouvidos tapados, ou com os olhos cegos, ou com o coração duro, mas Deus está falando. As Escrituras são a voz viva de Deus para você e para mim hoje. Por isso deveria gerar em nós ouvidos atentos para escutar as Escrituras sempre que elas são lidas no nosso tempo devocional, ou quando elas são pregadas aqui domingo após domingo, ou escola bíblica após escola bíblica. Como é que você se aproxima? Como é que você vem para o culto da sua igreja? Vamos lá, né? Fazer o quê? Cansado, amanhã tem trabalho, tem para o culto. Se eu não for para o culto, o pastor Pedro vai perguntar porque eu não fui, aí o que eu vou falar? Eu não estou doente, estou viajando, então vamos para o culto. Né? Às vezes a gente chega na igreja cansado, não é verdade? Mas a implicação de saber que as palavras das Escrituras são as palavras de Deus, deveria fazer com que nós viéssemos para o culto, para as nossas reuniões, onde a palavra vai ser lida, pregada e cantada, com um desejo, com uma expectativa muito pronta para ouvir a voz de Deus. O que Deus quer falar comigo hoje por meio do texto que vai ser exposto? Ou deveria tornar o nosso tempo devocional o momento mais empolgante do nosso dia. Gente, eu estou abrindo esse texto e Deus está falando aqui nesse texto. O Deus Criador de céus e terra está se comunicando comigo nesse exato momento. Senhor, eu quero te ouvir. Não é simplesmente, vou ler aqui a Bíblia rapidinho, porque eu consigo marcar lá, fiz devocional na terça-feira, na quarta-feira. Li a Bíblia rapidinho só para dizer que eu cumpri, né? Ou sei lá, tem o plano da leitura anual. Não, vou ler a Bíblia anualmente para dizer que eu cumpri o plano. Não, mas é muito mais do que isso. É Deus falando, é Deus se comunicando. Então vá com seus ouvidos, com seu coração aberto para o seu tempo devocional, ou para os tempos de reunião pública em que a palavra está sendo pregada, para ouvir a voz de Deus. Então a primeira palavrinha aqui dessa implicação que eu diria é atenção. Okay? Leia a Bíblia com atenção. O que Deus está falando? Várias vezes Deus critica o povo de Israel porque eles não atenderam a sua voz. Okay? Segundo, leia a Bíblia em dependência de Deus, não é em independência, é em dependência de Deus. Lembra do Salmo 119, 18, que nós decoramos desde pequenos? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei.
O Deus que fala por meio da palavra é o Deus que, por meio do seu Espírito, abre os olhos do nosso coração para compreender aquilo que Ele está dizendo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Com o coração ainda duro, e de repente, quando Jesus começa a falar, o coração deles começa a arder, eles começam a entender aquilo que os salmos, a lei e os profetas diziam. Nós precisamos ler as Escrituras em dependência. A gente chegar e falar: Senhor, o meu coração está duro. Senhor, hoje eu briguei com a minha esposa. Senhor, hoje o dia do trabalho foi difícil. Mas eu quero te ouvir falar por meio das Escrituras. Eu sei que o Senhor está falando, mas eu quero entender o que o Senhor está falando. Eu quero ser transformado por aquilo que o Senhor está falando aqui. Atenção, dependência. Então vá numa atitude de dependência. E por fim, vá para as Escrituras com amor ardente, né, com um anseio de ouvir Deus falar. Deus vai falar. Vá com expectativa. Ele tem algo a lhe dizer, Ele tem algo a lhe ensinar. Algo que vai te dar sabedoria, algo que vai te dar alegria, algo que vai te confrontar, algo que vai fazer você sair do caminho de morte para o caminho de vida. Então, anseie, deseje profundamente ouvir aquilo que Deus diz por meio das Escrituras. Eu coloquei o Salmo 119 e 167, onde o salmista fala desse amor ardente por Deus. O 131, que provavelmente a gente vai ler, eu acho que hoje à noite, talvez, né? O 131, Salmo 119 e 131 diz: abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Ai, Senhor, eu mal espero para chegar em casa e poder abrir as Escrituras e ler, e ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer. Então, lembre-se desse acrósticozinho, Ada. Tá? Ada. Lembra de uma das esposas de Lameque, de Gênesis 4, né? Ada e Zilá, né? Mas é Ada, primeiro, atenção, depois dependência e por fim, anseio. Deus fala conosco e Ele fala por meio da Escritura Sagrada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor se fez compreensível a nós através das Escrituras, Pai. E para que nós não ficássemos tateando no escuro, tentando entender a Tua vontade, o Senhor usou homens do passado para registrarem a Tua vontade para nós. Por isso, Senhor, dá-nos um coração atento para ouvir o que o Senhor diz. Coloque em nós uma dependência do Senhor, do Teu Espírito que habita naqueles que creem em Jesus para entenderem a Tua palavra, porque o homem natural não consegue compreender o que o Senhor diz, Pai, mas o homem que tem o Teu Espírito, a mulher que tem o Teu Espírito, são capazes de entender o que o Senhor comunica. E leva-nos também a ansiar, Pai, querer ouvir a Tua voz, que o tempo com a Tua palavra não seja mais uma leitura que nós realizamos no dia, mas que seja a leitura em que o Senhor fala conosco, em que o Senhor se dá a conhecer a nós, e por meio dessa palavra revelada, transforma o nosso coração à imagem do Teu Filho. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus.